Essas são histórias reais, contadas por pessoas que vivenciaram experiências inexplicáveis nas estradas brasileiras. Cada relato foi coletado pessoalmente e contado exatamente como foi vivido. A carona que nunca esqueci. Contado por João, caminhoneiro aposentado, 58 anos. Olha, eu dirijo há mais de 30 anos, rodei o Brasil inteiro. Já vi de tudo nessas estradas, mas tem uma coisa que aconteceu comigo em 2018 que até hoje me arrepia só de lembrar. Eu estava voltando de uma entrega em Goiânia, dirigindo pela BR-153, aquela que corta o país de norte a sul. Era umas 2 da manhã, estava chovendo fino, daquele chuvisco que deixa a pista escorregadia. Eu vinha devagar, respeitando a chuva, quando vejo uma mulher parada no acostamento. Ela estava debaixo de uma árvore, tentando se proteger da água. Usava um vestido branco meio encardido e segurava uma mala pequena. Pensei, coitada, deve estar há horas aí. Parei o caminhão uns 50 metros à frente e caminhei até ela. Quando me aproximei, ela levantou o rosto. Era uma mulher jovem, uns 25 anos, bonita, mas com uma palidez que chamava a atenção. Os olhos dela eram escuros, muito escuros. Perguntei se ela precisava de carona e ela apenas acenou com a cabeça sem falar nada. Peguei a mala dela, que por sinal estava estranhamente leve, e a ajudei a subir na cabine. Durante os primeiros quilômetros tentei puxar conversa. Perguntei onde ela ia, de onde vinha, se estava tudo bem. Ela só respondia com monossílabos. Sim, não, mais à frente. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Pensei que talvez ela fosse tímida ou tivesse passado por algum perrengue. Depois de umas 2 horas rodando, ela finalmente falou mais alguma coisa. Disse que precisava descer numa cidade chamada Uruaçu, que tinha família lá. Eu conhecia a cidade, era no caminho mesmo. O estranho é que quando ela falou, eu senti um frio na espinha. Não sei explicar, mas a temperatura dentro da cabine parecia ter caído uns 10 graus. Continuamos a viagem em silêncio. Eu ligava o rádio, mas só pegava chiado. Tentava sintonizar alguma estação, mas nada. A cada tentativa, ela me olhava com uma expressão, sei lá, como se estivesse pedindo para eu parar. Então desisti do rádio e seguimos no silêncio mesmo. Quando estava chegando perto de Uruaçu, ela falou, para ali na frente, naquela estrada de terra. Olhei e vi uma estradinha que subia um morro. Era escura, sem iluminação nenhuma. Pensei em falar que não ia subir com o caminhão carregado naquela lama, mas algo me fez obedecer. Virei na estradinha. Rodamos uns 3 quilômetros morro acima. Ela mandou parar em frente a um portão de ferro velho, meio enferrujado. Havia uma placa pequena que eu não consegui ler direito na escuridão. Ela desceu, pegou a mala e disse, obrigada. Foi a primeira vez que ela falou mais de 2 palavras juntas. Antes que eu pudesse responder, ela já estava caminhando em direção ao portão. Eu fiquei ali parado, esperando ela entrar, mas ela simplesmente desapareceu. Juro por Deus, ela estava andando normalmente e de repente sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei uns 5 minutos ali, tentando entender o que tinha acontecido. Desci do caminhão. Fui até onde ela tinha desaparecido. Não tinha nada, só o chão molhado da chuva. Pensei que talvez ela tivesse entrado rápido pelo portão, mas quando me aproximei para ver melhor, levei o maior susto da minha vida. A placa que eu não tinha conseguido ler estava bem na minha frente, iluminada pelo farol do caminhão. Estava escrito: Cemitério Municipal de Uruaçu, fundado em 1952. Meu sangue gelou. Olhei através das grades do portão e vi as lápides, algumas bem antigas, cobertas de mato. Corri para o caminhão e desci aquela estrada de terra que nem um foguete. Quando cheguei na BR de novo, parei num posto para tomar um café e me acalmar. O frentista, vendo minha cara de assombrado, perguntou se estava tudo bem. Contei para ele o que tinha acontecido.
O homem ficou sério e disse: "Você não é o primeiro, não. Tem mais de 10 anos que o pessoal conta essa história. Uma moça que morreu num acidente bem aqui nessa estrada em 2008. Dizem que ela ainda tenta voltar para casa, mas nunca consegue." Ele me mostrou um recorte de jornal amarelado que ficava pregado na parede do posto. Era a notícia do acidente. Jovem morre em acidente na BR-153 quando voltava do trabalho para casa. A foto da matéria era dela. Exatamente ela. O mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo vestido branco que ela usava no dia em que morreu. Senti meus pelos se arrepiarem. O frentista continuou. Ela trabalhava numa fábrica em Goiânia e voltava para Uruaçu todo final de semana. No dia do acidente, perdeu o ônibus e pegou carona. O carro capotou bem aqui na frente, na curva da ponte. Ela foi a única que morreu. Saí daquele posto e não parei até chegar em casa. Desde então, sempre que passo por Uruaçu, faço questão de ir pela cidade, nunca mais pela BR à noite. E sempre que conto essa história, tem alguém que já viveu algo parecido. Parece que ela continua tentando chegar em casa, 15 anos depois. O que me intriga até hoje é a mala. No dia seguinte, fiquei pensando, se ela era um fantasma, como a mala tinha peso? Como eu consegui carregá-la? Até hoje não tenho resposta para isso. Só sei que foi real, tão real quanto eu estar aqui conversando com vocês agora. O Menino da Estrada Velha. Contado por Maria das Dores, professora, 45 anos. Meu Deus do céu! Até hoje tenho pesadelo com essa história. Foi em 2019. Eu estava voltando da casa da minha irmã, em Ribeirão Preto. Era domingo à noite, umas 23h, e eu tinha decidido pegar a estrada velha para evitar o movimento da Anhanguera. Vocês sabem como é? Domingo à noite é aquela correria de todo mundo voltando para São Paulo. A estrada velha, SP-255, é mais deserta, tem menos posto, menos iluminação, mas compensa porque não tem tanto trânsito. Eu conhecia bem o caminho, já tinha feito várias vezes. Meu Corolla estava revisado, tanque cheio, eu estava tranquila. Estava ouvindo uma música gospel no rádio, quando de repente vejo um menino correndo na pista. Era um menino pequeno. Devia ter uns 8, 9 anos, correndo desesperado no meio da estrada. Eu friei na hora, coração disparado. Pensei que ele ia se jogar na frente do carro. Parei no acostamento e desci correndo. O menino tinha parado também e estava me olhando. Ele usava uma camiseta do Flamengo, toda suja, e uma bermuda jeans rasgada. Estava descalço e chorava muito. Quando me aproximei, vi que ele estava machucado, tinha arranhões nos braços e nas pernas. "O que aconteceu, meu filho? Onde estão seus pais?" perguntei. Ele só chorava e apontava para uma direção, como se quisesse que eu fosse com ele. Pensei que talvez tivesse acontecido um acidente, que os pais dele estivessem feridos em algum lugar. "Vem cá, vou te ajudar", falei, estendendo a mão. Ele pegou na minha mão e, nossa, a mão dele estava gelada, gelada como gelo. Pensei que fosse do frio da noite, mas estava fazendo uns 20 graus. Não estava frio, não. Ele começou a me puxar para dentro do mato, numa trilhinha que eu nem tinha visto. Hesitei um pouco, mas pensando que podia ter gente precisando de socorro, fui atrás. A trilha era estreita, cheia de galho e espinho. Minha roupa ficou toda rasgada. Andamos uns 10 minutos mato adentro até chegar numa clareira pequena. No meio da clareira tinha uma árvore grande, um jequitibá antigo. E debaixo da árvore... Meu Deus, debaixo da árvore tinha um carro todo destruído. Parecia que estava ali há muito tempo. Era um Fusca azul, todo amassado, com mato crescendo por cima. O menino me largou e correu para o carro. Começou a bater na porta e gritar: "Mamãe! Papai! Acordem!" Eu me aproximei devagar, o coração na boca. Quando olhei dentro do carro, não tinha ninguém. Os bancos estavam rasgados, cheios de mato, e tinha até um ninho de passarinho no retrovisor.
Meu filho, não tem ninguém aqui, falei para ele. Mas ele continuava batendo na porta e gritando. Foi aí que eu percebi uma coisa estranha. Ele não tinha sombra. A lua estava bem clara naquela noite. Eu tinha sombra. As árvores tinham sombra. Mas ele não. Comecei a ficar com medo. Vem, vamos embora, falei, tentando pegar na mão dele de novo. Mas quando toquei nele, minha mão passou através dele, como se ele fosse feito de ar. Gritei e corri. Corri que nem uma louca, me rasgando toda nos espinhos, tropeçando nas raízes. Quando cheguei no carro, entrei e saí dali cantando pneu. Fui direto para o primeiro posto que encontrei, ainda tremendo igual vara verde. O frentista viu meu estado e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, ele ficou sério e chamou o gerente. O gerente era um senhor de uns 60 anos, muito simpático. Ele me ofereceu um café e disse: "A senhora encontrou o Pedrinho." Perguntei quem era Pedrinho. Ele explicou. Em 1995, uma família estava voltando de um churrasco quando o carro saiu da pista naquela curva ali atrás. O pai, a mãe e o filho morreram na hora. O menino se chamava Pedro, tinha 8 anos. Senti meu mundo girar. O gerente continuou. O Pedrinho aparece de vez em quando, sempre tentando levar alguém até o local do acidente. Ele acha que os pais estão lá esperando ele. Muita gente já passou por isso que a senhora passou. Ele me mostrou um caderno onde tinha vários relatos parecidos com o meu. Gente que tinha encontrado um menino na estrada que tinha sido levado até o carro acidentado. Todos descreviam a mesma coisa. Menino de camiseta do Flamengo, mão gelada, sem sombra. Mas por que ele faz isso? Perguntei. O gerente explicou. Dizem que no dia do acidente, ele foi jogado para fora do carro e ficou perdido no mato por horas antes de morrer. Desde então, ele fica procurando os pais, tentando levar ajuda para eles. Fiquei mais 1 hora naquele posto, conversando, tentando me acalmar. Quando finalmente saí, eram quase 2 da manhã. Fiz o resto da viagem pela Anhanguera mesmo. Preferi enfrentar o trânsito a passar por aquela estrada de novo. Durante semanas tive pesadelo com aquilo. Via o menino na janela de casa, ouvia ele chorando no quintal. Fui numa benzedeira aqui do bairro. Ela fez umas orações. Disse que era para eu mandar uma missa para o menino e para os pais dele. Fiz a missa. E depois disso os pesadelos pararam. Mas até hoje, quando preciso viajar à noite, sempre vou pela estrada principal. E sempre que vejo notícia de acidente na estrada, lembro do Pedrinho, perdido no mato, procurando os pais. Será que ele ainda está lá? Será que ainda aparece para outras pessoas? Uma coisa que me marcou muito foi a expressão dele quando estava batendo na porta do carro. Era uma expressão de desespero, de uma criança que não entendia por que os pais não respondiam. Imagina só, 24 anos preso naquele lugar, revivendo a mesma tragédia todas as noites. Depois desse dia, sempre que passo perto de um acidente na estrada, faço uma oração. Não só pelas vítimas, mas para que elas encontrem a paz, para que não fiquem presas aqui como o Pedrinho ficou. Ninguém merece viver uma eternidade de desespero e confusão. A neblina que engana. Contado por Roberto, vendedor de autopeças, 52 anos. Rapaz, essa história que vou contar para vocês aconteceu comigo e com mais 2 pessoas, então não tem como ser imaginação. Foi no inverno de 2020, final de julho. Eu estava voltando de Campos do Jordão com 2 amigos meus, o Marcos e o Edson. Tínhamos ido passar o final de semana na serra, pescar, beber umas, sabe como é. Saímos de Campos umas 19 horas de domingo, pegamos a BR-116, a Presidente Dutra, para voltar para São Paulo. O Edson estava dirigindo, eu no banco da frente, Marcos atrás dormindo que nem pedra. O cara tinha exagerado na cachaça no almoço. A viagem ia tranquila até que chegamos na região de Queluz, ali perto da divisa com o Rio de Janeiro. De repente começou a descer uma neblina muito estranha. Em questão de minutos, a visibilidade ficou quase 0. O Edson teve que reduzir para uns 30 por hora.
com pisca-alerta ligado. Que neblina esquisita, falei pro Edson. Realmente era esquisita. Tinha uma cor meio acinzentada, quase esverdeada, e um cheiro estranho, como se fosse, sei lá, como cheiro de coisa queimada misturado com terra molhada. E o mais estranho, a neblina parecia se mover contra o vento, como se tivesse vida própria. Andamos uns 20 minutos naquela neblina quando vimos uma placa. Posto de gasolina, 2 quilômetros. Vamos parar lá, sugeriu o Edson. É melhor esperar essa neblina passar. Concordei, estava ficando perigoso mesmo. Seguimos as placas e entramos numa estradinha de terra. A neblina ficou ainda mais densa. Era como estar dentro de uma nuvem. De repente vemos as luzes do posto. Era um posto antigo, daqueles de filme dos anos 80, com 2 bombas velhas e um prédio pequeno de tijolo aparente. Paramos e descemos. Tinha um frentista, um cara magro, de uns 40 anos, usando um macacão azul meio sujo. Boa noite, rapazes, ele falou. Vocês querem abastecer ou vão só esperar a neblina passar? A voz dele tinha um sotaque esquisito, não consegui identificar de onde era. Vamos só esperar, respondeu o Edson. Tá perigoso demais lá fora. O frentista acenou e disse, podem entrar na loja. Tem café quentinho. O Marcos, que tinha acordado com a parada, desceu esfregando os olhos. Onde a gente tá? Entramos na lojinha do posto. Era bem simples, com algumas prateleiras com biscoito, refrigerante, óleo de motor. Atrás do balcão tinha uma mulher de uns 50 anos, gordinha, simpática. Boa noite, meninos, ela falou. Primeira vez que param aqui? Achei a pergunta estranha, mas respondi que sim. Pedimos 3 cafés. O café estava bom, quentinho, com gosto caseiro. Ficamos conversando com a mulher, que disse se chamar Dona Cida. Ela contou que o posto era da família há mais de 30 anos, que conhecia todo mundo da região. Perguntou de onde éramos, para onde íamos, papo de posto mesmo. Depois de uns 40 minutos, a neblina começou a clarear. Acho que já pode seguir, disse Dona Cida. Pagamos os cafés, R$ 2 cada um, bem barato, e saímos. O frentista acenou da bomba. Boa viagem, rapazes, voltem sempre. Saímos do posto e voltamos para a estradinha de terra. Em 5 minutos, estávamos na Dutra de novo. A neblina tinha passado completamente. O céu estava estrelado. Que neblina estranha, comentou o Marcos. E que posto esquisito, né? O Edson concordou. Tinha um ar meio antigo, mas o pessoal era gente boa. Chegamos em São Paulo sem mais novidades. Durante a semana, não comentamos mais sobre o assunto. Mas no sábado seguinte, o Marcos me ligou alterado. Roberto, você viu o jornal hoje? Eu disse que não. Tem uma matéria sobre a BR-116, sobre a região onde a gente parou domingo passado. Fui comprar o jornal correndo. A matéria estava na página 12. Trecho da Dutra tem alto índice de acidentes em dias de neblina. A reportagem falava sobre os perigos da neblina naquela região, como os acidentes eram frequentes. Mas o que me chamou a atenção foi uma parte no final da matéria. Dizia assim: segundo moradores da região, existe uma lenda urbana sobre um posto de gasolina fantasma que aparece para ajudar viajantes perdidos na neblina. O posto do seu Manuel funcionou entre 1975 e 1995, quando foi fechado após a morte dos proprietários num acidente. O prédio foi demolido em 1998, mas algumas pessoas afirmam ainda avistar suas luzes em noites de neblina densa. Senti um frio na espinha. Liguei pro Edson na mesma hora, li a matéria para ele. Ficamos uns 5 minutos em silêncio. Não pode ser, disse o Edson. A gente tomou café, conversou com a mulher, pagamos R$ 6. Isso mesmo, falei, e a gente tem o troco. Procurei na carteira e achei o troco que Dona Cida tinha me dado. 2 moedas de 50 centavos. Mas quando olhei direito, quase desmaiei. As moedas eram de 1988 e 1992, velhinhas, meio gastas.
Moedas que não circulavam mais há anos. Decidimos voltar lá no domingo seguinte, em pleno dia de sol, para tirar a cisma. Pegamos o mesmo caminho, procuramos a estradinha de terra. Encontramos, entramos e não tinha nada. Absolutamente nada. Só um terreno vazio, com mato crescido, algumas fundações velhas cobertas de entulho. Descemos e caminhamos pelo terreno. Tinha restos de concreto, pedaços de tijolo, uma bomba de gasolina antiga e enferrujada jogada no meio do mato. E no fundo, quase escondida pela vegetação, achamos uma placa pequena de metal, toda corroída. Posto Manoel, desde 1975. O Marcos achou uma lata de óleo de motor vazia, com data de validade de 1994. O Edson encontrou pedaços de vidro que pareciam ser de uma vitrine antiga. Ficamos ali mais de 1 hora, tentando entender o que tinha acontecido. No caminho de volta, paramos num bar na estrada e perguntamos para o dono sobre o posto. "Ah, o posto do seu Manoel", disse o homem. Meu pai conhecia eles, seu Manoel e Dona Cida, casal trabalhador. Morreram num acidente em 95, na véspera do Natal. O posto ficou fechado até ser demolido. Ele continuou, mas tem gente que jura que ainda vê o posto de vez em quando, principalmente quando tem neblina. Dizem que eles ainda ficam lá, ajudando os viajantes. Perguntamos se ele acreditava. "Olha, eu nunca vi, mas já ouvi muita história, e todas muito parecidas. Neblina densa, posto aparece do nada, casal simpático, café barato e depois some tudo." Saímos de lá em silêncio. Durante o trajeto para casa, cada um ficou perdido nos próprios pensamentos. Como explicar o que tinha acontecido? Como é que a gente tomou café, conversou, pagou, se o posto não existia mais há 22 anos? Até hoje guardamos as moedas como prova. Mostramos para várias pessoas, contamos a história, mas sempre tem alguém que duvida, que diz que foi impressão nossa, que a neblina confundiu nossa visão. Mas nós 3 sabemos o que vivemos, foi real. O que mais me impressiona é o carinho que eles tiveram com a gente. Seu Manoel e Dona Cida, mesmo depois de mortos, ainda estão lá, cuidando dos viajantes, oferecendo abrigo quando a estrada fica perigosa. É como se o amor que eles tinham pelo trabalho, pela estrada, pelas pessoas, fosse tão forte que nem a morte conseguiu acabar com ele. Desde então, sempre que passo por aquela região e tem neblina, fico atento. Parte de mim gostaria de encontrar eles de novo, de agradecer pela hospitalidade. Outra parte fica com medo, porque foi a coisa mais inexplicável que já vivi na minha vida. O caminhão sem motorista. Contado por Anderson, mecânico, 38 anos. Cara, eu trabalho com caminhão há mais de 15 anos. Já vi de tudo que é tipo de situação estranha na estrada. Mas o que aconteceu comigo em 2021 foi tão bizarro que até hoje tenho dificuldade de acreditar. Eu estava fazendo uma viagem de socorro no interior de São Paulo, até Belo Horizonte, levando umas peças de trator para uma fazenda lá. Era quinta-feira, início de outubro, saí de socorro umas 14 horas. O plano era chegar em BH na sexta de manhã cedinho, fazer a entrega e voltar no mesmo dia. Era uma carga leve, meu caminhão estava tinindo, pneus novos, revisão em dia. A viagem prometia ser tranquila. Peguei a BR-381, a Fernão Dias, que é a estrada que eu conheço melhor. Parei para almoçar em Atibaia, abasteci em Extrema, na divisa com Minas, e segui viagem. Estava um dia bonito, sol, tempo seco, estrada boa. O trânsito estava normal para um dia de semana. Umas 22 horas, eu estava passando pela região de Betim, já perto de Belo Horizonte, quando aconteceu uma coisa que nunca tinha visto. Um caminhão igual ao meu, um Scania vermelho, começou a me ultrapassar pela faixa da esquerda. Não tinha nada de mais nisso, acontece toda hora na estrada. Mas quando olhei para o lado, levei um susto. Não tinha motorista na cabine.
A cabine estava completamente vazia, escura, e o caminhão seguia certinho na faixa, na velocidade normal, como se tivesse alguém dirigindo. Pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça. Estava há 8 horas no volante, talvez fosse cansaço. Acelerei um pouco para acompanhar o caminhão e olhar melhor. Não era impressão minha, não. A cabine estava vazia mesmo. Não tinha ninguém no banco do motorista, não tinha ninguém no banco do carona. Só o painel aceso e o caminhão seguindo em frente, reto que nem um fio. Fiquei uns 10 minutos rodando do lado dele, tentando entender. O caminhão mantinha a velocidade constante, uns 90 km/h. Respeitava as curvas, mantinha a distância dos outros veículos. Era como se fosse dirigido por um piloto automático muito avançado. Mas caminhão não tem piloto automático, né? Resolvi buzinar para ver se acontecia alguma coisa. Buzinei 1, 2, 3 vezes. Nada. O caminhão continuou na dele. Pensei em ligar o pisca-alerta, fazer algum sinal, mas o que ia adiantar? Se não tinha ninguém lá dentro, ninguém ia ver meus sinais. Comecei a ficar nervoso. Pensei em várias possibilidades. Será que o motorista estava dormindo deitado no banco? Será que tinha alguém baixinho demais que eu não conseguia ver? Será que era algum tipo de experiência? Sei lá, um caminhão autônomo sendo testado? Mas não fazia sentido. Caminhão autônomo no Brasil? Em 2021? E mesmo se fosse, não seria testado numa rodovia movimentada, com outros veículos por perto. Tinha que ter pelo menos um técnico, um engenheiro, alguém acompanhando. De repente, o caminhão começou a reduzir. Pensei que ia parar no acostamento, que talvez tivesse dado algum defeito. Mas não, ele saiu na saída de Betim, aquela que leva para o centro da cidade. Reduziu certinho na alça de acesso, parou no semáforo, esperou abrir e seguiu em frente. Eu tinha 2 opções: seguir para Belo Horizonte ou seguir o caminhão misterioso. A curiosidade foi mais forte. Saí na mesma saída e fui atrás dele. O caminhão entrou na cidade, passou por várias ruas, sempre respeitando os sinais, sempre na velocidade certa. Seguimos assim por uns 20 minutos, até que ele parou em frente a um galpão grande que parecia ser uma transportadora. Tinha uma placa: Transportes Irmãos Silva, desde 1982. O caminhão parou certinho na frente do portão e simplesmente desligou. As luzes se apagaram, o motor morreu, tudo ficou em silêncio. Parei meu caminhão do outro lado da rua e fiquei observando. Uns 5 minutos depois, apareceu um homem do galpão. Era um senhor de uns 60 anos, cabelo branco, usando uma camisa da empresa. Ele abriu o portão e se aproximou do caminhão. Quando o homem chegou perto da cabine, aconteceu uma coisa que me arrepiou todo. Ele começou a chorar. Não era um choro normal, era um choro de desespero, de dor profunda. Ele encostou a mão no capô do caminhão e ficou ali uns 10 minutos, só chorando. Depois, ele abriu a porta da cabine, subiu, deu a partida e entrou o caminhão no galpão. Quando ele desceu, trancou tudo e foi embora. Fiquei ali parado, tentando processar o que tinha visto. Resolvi ir embora também, mas não conseguia parar de pensar no assunto. Na manhã seguinte, depois de fazer minha entrega em BH, passei de novo em frente ao galpão. Estava aberto, tinha movimento. Entrei e perguntei para o primeiro funcionário que vi sobre o caminhão vermelho, que tinha chegado na noite anterior. O cara me olhou meio estranho e chamou o patrão. Era o mesmo senhor que eu tinha visto chorando. Ele se apresentou como Seu João Silva, dono da transportadora. Contei para ele o que tinha visto, esperando que ele me explicasse o que tinha acontecido. A reação dele me pegou de surpresa. Ele começou a chorar de novo. Você viu o Marcos dirigindo? Ele disse, entre soluços. Perguntei quem era Marcos. Meu irmão. Ele morreu há 6 meses num acidente com aquele caminhão, ali na Fernão Dias. Desde então, o caminhão fica estranho. Às vezes, ele liga sozinho. Às vezes aparece aqui de madrugada, como se o Marcos ainda estivesse dirigindo. Senti um calafrio. Seu João continuou.
O Marcos trabalhou comigo por 20 anos. Aquele caminhão era a paixão dele. Ele cuidava como se fosse um filho. Conhecia cada ruído, cada vibração. Dizia que o caminhão era uma extensão dele. Parou, secou os olhos e disse: parece que nem a morte conseguiu separar eles. Perguntei sobre o acidente. Seu João explicou que Marcos estava voltando de uma entrega em São Paulo quando um carro invadiu a pista contrária, na altura de Extrema. Marcos desviou para não bater de frente, mas o caminhão capotou na ribanceira. Ele morreu na hora, disse seu João, mas o caminhão foi recuperado, reformado. Pensei em vender, mas não consegui. Era tudo que restou do meu irmão. Seu João me levou até o caminhão. Era exatamente o mesmo que eu tinha seguido na noite anterior. Vermelho, placa de Betim, Scania 2019. Desde o acidente, coisas estranhas começaram a acontecer, continuou. O caminhão liga sozinho de madrugada. Às vezes os funcionários chegam de manhã e ele está em outro lugar do pátio. Uma vez, o vigia jurou que viu o Marcos na cabine, mas quando foi conferir, não tinha ninguém. Mostrei para ele a foto que tinha tirado na estrada, do caminhão me ultrapassando. Na foto, dava para ver claramente que não tinha ninguém na cabine. Seu João olhou a foto e balançou a cabeça. É ele. É o Marcos voltando para casa. Me explicou que sempre que o caminhão sumia sozinho, ele aparecia na estrada fazendo o mesmo percurso da última viagem do Marcos. São Paulo, Belo Horizonte. Ele sempre volta, disse seu João, como se estivesse cumprindo a entrega que não conseguiu terminar. Perguntei se ele não tinha medo. Medo? Do meu irmão? Jamais. O Marcos sempre foi responsável, sempre cuidadoso. Mesmo morto, ele dirige melhor que muito vivo por aí. Nunca bateu, nunca causou acidente. É como se ele soubesse que não pode machucar ninguém. Fiquei mais 1 hora conversando com seu João. Ele me mostrou fotos do Marcos, contou histórias dos 20 anos que trabalharam juntos. Era um homem simples, trabalhador, que amava a estrada. Ele dizia que ia morrer no volante, lembrou seu João. E foi o que aconteceu, mas parece que nem depois de morrer ele consegue parar de dirigir. Quando saí de lá, fiquei pensando na dedicação que algumas pessoas têm pelo trabalho, pelo que fazem. O Marcos amava tanto dirigir, tinha uma conexão tão forte com aquele caminhão, que nem a morte conseguiu quebrar esse vínculo. Durante a viagem de volta, toda vez que via um Scania vermelho, meu coração disparava. Ficava imaginando se era o Marcos de novo, fazendo sua rota eterna entre São Paulo e Belo Horizonte. Cheguei em casa de madrugada, mas não consegui dormir direito. Ficava pensando no caminhão fantasma, no Marcos dirigindo sozinho pela Fernão Dias. Nos meses seguintes, sempre que ia para Belo Horizonte, passava na transportadora para conversar com seu João. Ele sempre tinha uma história nova. Uma vez, um motorista de ônibus ligou dizendo que tinha visto o caminhão parado no acostamento, com um homem do lado de fora, olhando para a paisagem, como se estivesse descansando. Quando o ônibus voltou no mesmo lugar 1 hora depois, não tinha nada. Outra vez, uma equipe da concessionária que cuida da estrada encontrou o caminhão parado no posto de gasolina de Extrema, bem no local onde o Marcos sempre parava para abastecer. O frentista disse que tinha visto um homem de macacão azul abastecendo, mas quando foi cobrar, não tinha ninguém. O tanque estava cheio e tinha dinheiro no caixa, o valor exato da gasolina. Ele sempre foi honesto, comentou seu João quando contei essa história. Nem morto ele ia sair sem pagar a gasolina. O que mais me impressiona é como o amor pela profissão pode ser tão forte que transcende até a morte. O Marcos não está preso aqui por raiva, por vingança ou por tristeza. Ele está aqui porque não consegue deixar de fazer o que sempre fez, o que sempre amou, dirigir seu caminhão na estrada. Até hoje, quando passo pela Fernão Dias à noite, fico de olho nos Scanias vermelhos. Nunca mais vi o caminhão do Marcos, mas sei que ele está por aí, fazendo sua rota, cumprindo suas entregas, cuidando da estrada como sempre cuidou.
Às vezes penso se ele me reconheceu naquela noite, se sabia que eu estava seguindo ele. Talvez sim. Talvez ele tenha ficado contente de saber que ainda tinha gente que se importava, que se preocupava com os mistérios da estrada. Seu João me disse uma coisa que nunca vou esquecer. A estrada é como um mar, Anderson. Tem suas próprias leis, seus próprios espíritos. Quem passa a vida nela, como eu e o Marcos passamos, vira parte dela. E uma vez que você vira parte da estrada, ela nunca mais te deixa ir embora completamente. Hoje, sempre que vejo um caminhão parado no acostamento, sempre que passo por um acidente, lembro do Marcos. E faço uma oração, pedindo para que todos os caminhoneiros que partiram encontrem sua paz, mas também sabendo que alguns, como o Marcos, talvez nunca queiram parar de rodar, porque para eles a estrada não é só trabalho, é vida, é paixão, é eternidade. Se você chegou até aqui, comenta medo e se inscreva no canal e deixe seu like para mais conteúdo assombrado como este.